Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Aqui quem fala é a Nathalie do blog aprendendonglesrapido.com e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como usar o Simple Present, o presente simples em inglês. Vou te mostrar como usar, quais são as regras e como formar frases nesse tempo verbal. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e se esse vídeo for útil para você, já deixa um like para eu saber se você gostou. Bom, o Simple Present, ou o presente simples, ele nada mais é do que o tempo verbal que é equivalente ao presente do indicativo em português, o nosso presente mesmo que a gente usa no dia a dia. O Simple Present ele é principalmente usado para indicar ações que acontecem no momento presente. Então, em geral, ele é usado para poder expressar verdades universais, ações habituais, coisas que nós gostamos e não gostamos, sentimentos, opiniões, desejos, fatos e situações atuais, enfim, tudo aquilo que acontece no momento presente. E quando a gente fala em formar frases em qualquer tempo verbal, tanto no Simple Present como qualquer outro, nós vamos ter basicamente 3 tipos de frases. Então, nós temos as frases afirmativas, negativas e interrogativas. E agora eu vou te mostrar como formar cada tipo de frase no Simple Present. Então, vamos começar pelas frases afirmativas. Bom, para formar as frases afirmativas no presente simples em inglês, nós seguimos a seguinte estrutura. Nós usamos o sujeito, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento da frase. Por exemplo, I play soccer. O I seria o sujeito, o play, o verbo no infinitivo, ou seja, sem nenhuma conjugação na sua forma original, e o soccer seria o complemento da frase. Vale lembrar também que para as frases afirmativas na terceira pessoa do singular no Simple Present, ou seja, he, she, it, nós sempre vamos acrescentar um S ao final do verbo quando ele estiver sendo conjugado na terceira pessoa do singular. Em alguns casos, ele também vai ganhar um ES ou um IES. Eu vou entrar em detalhes mais à frente sobre isso, mas o que você precisa saber é que para as frases afirmativas no Simple Present, quando o verbo for conjugado na terceira pessoa do singular, nós vamos sempre acrescentar um S no verbo. Por exemplo, he plays soccer. Então, como você pode ver, a gente acrescentou um S aqui ao verbo. Agora, no caso das frases negativas e interrogativas do Simple Present, é necessário que nós usemos o verbo auxiliar do ou o does. O does, basicamente, vai ser utilizado apenas na terceira pessoa do singular. Lembra que o verbo ganha um S, um ES ou um IS? Então, o does é uma variação do verbo auxiliar do, mas quando conjugado na terceira pessoa do singular, ele vai ganhar esse S no final. Então, para formar as frases negativas no Simple Present, nós vamos ter a estrutura sujeito, mais o do, ou o does, dependendo da pessoa do singular, mais o not, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento da frase. Por exemplo, I do not, ou don't, que é a forma contraída, like apples. Então, I don't like apples. Eu não gosto de maçãs. Para as frases interrogativas, o que a gente vai fazer simplesmente é colocar o verbo auxiliar antes do sujeito na frase. Então, a estrutura que a gente vai usar é o do ou does, depende do sujeito, mais o sujeito, mais o verbo principal, mais o complemento daquela frase. Por exemplo, do you like me? Você gosta de mim? Então, sempre que a gente for formar frases interrogativas no Simple Present, a gente vai usar o verbo auxiliar do ou does antes do sujeito. Por exemplo, se aqui fosse uma frase na terceira pessoa do singular, ficaria does he like me? Então, aí a gente trocaria o do pelo does. E agora eu vou te mostrar algumas regras do Simple Present. Bom, como eu comentei anteriormente, os verbos na terceira pessoa do singular, né, he, she, it, nas frases afirmativas, eles recebem um S no final. E na maioria dos casos, você precisa apenas acrescentar um S no final do verbo mesmo. Mas existem algumas regras que a gente tem que observar ao acrescentar esse S nos verbos. Uma dica que eu quero te dar é não tentar decorar todas essas regras agora. O que eu recomendo que você faça é que você conheça as regras sim, saiba como é usado, como não é, como eu vou mostrar agora, mas que você foque principalmente em ver como que os verbos são escritos dentro de frases, dentro de um contexto, que assim você vai acabar aprendendo naturalmente. Você não vai precisar toda hora ficar consultando a regra para saber como escreve. Então, foca em aprender sempre dentro de um contexto, que assim vai ficar muito mais fácil de você saber essa regra sem precisar ficar decorando por horas, tá bom? Eu estou colocando aqui no vídeo porque é importante a gente ter conhecimento para que na hora que a gente vê lá escrito em um texto ou alguém falando, a gente vai saber por que aquilo está acontecendo. Então, qual que é a primeira regra? Bom, para os verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X, nós devemos acrescentar um ES ao final.
Como você pode ver aqui, os verbos terminados em O ganham o ES, é por isso que o do se transforma em does. Então, alguns exemplos são o verbo teach, que fica teaches, o verbo kiss, que fica kisses, e o verbo go, que fica goes. Outra regra também é que os verbos terminados em Y, que são precedidos de uma consoante, nós vamos retirar o Y do verbo e vamos acrescentar o IES. Por exemplo, fly. Fica flies, aí a gente tira o Y e acrescenta IES. O verbo study fica studies, só retirar o Y e acrescentar o IES. E para os verbos terminados em Y, precedidos de vogal, nós vamos apenas acrescentar o S no final. Por exemplo, play, fica plays. Say, fica says, então é só acrescentar o S normalmente. E como eu falei, para os demais verbos, a regra permanece apenas acrescentar o S no final. E vale lembrar, tá, que essa regra ela só se aplica nas frases afirmativas, nas frases negativas, nas frases interrogativas. Quem recebe o S no final é o verbo auxiliar, que nesse caso é o does. E por ele terminar com a letra O, conforme a regra que eu mostrei, ao invés de receber só o S, ele recebe o ES, tá? Lá no artigo do blog eu vou deixar algumas frases de exemplo para você poder ver na prática como funcionam as frases no Simple Present. Vou deixar o link para você estudar aqui na descrição. Lá tem toda a explicação completinha e também as frases de exemplo para você estudar. E aí, você tem mais alguma dúvida sobre o Simple Present? Se você tiver, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e também se inscreva aqui no canal se você gostar desse tipo de conteúdo. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.